Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3 mil. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. E está explicada a vontade de Lula de colocar Flávio Dino no STF, apesar da gritaria contra. O fato é que a saúde de Flávio Dino vai colocá-lo fora do Ministério da Justiça. É o seguinte, o Flávio Dino está com problemas fortes ligados ao peso, à sua forma física. E ele diz ao presidente Lula que está sendo pressionado pela família a se afastar do cargo de ministro da Justiça devido ao intenso nível de trabalho nessa pasta. O que acontece é que o ministro da Justiça, só a Câmara dos Deputados, por exemplo, mobiliza o Flávio Dino o tempo inteiro e, além de tudo isso, é o desgaste emocional, enfrentamentos no Congresso com ataques e falta de tempo para ele cuidar da saúde. Os médicos de Flávio Dino estariam cobrando o ministro por conta do seu estado físico, que o excesso de peso já está atingindo um nível perigoso para a idade dele. O movimento de Dino põe Lula em situação difícil, inclusive para a decisão sobre o STF. O candidato à vaga no Supremo revelou ao presidente da República que sua saúde pode atrapalhar sua permanência à frente do Ministério da Justiça. No jogo de xadrez, diz a matéria, o cheque é resultado de um lance que deixa o rei, a peça principal do tabuleiro, numa situação difícil, quase sem saída. Foi sem querer que o Dino fez isso, mas esse movimento dele fez, durante uma conversa com Lula, algumas semanas, quando confidenciou ao presidente que estava sendo pressionado pela esposa a cuidar da saúde, a pender para indicá-lo ao STF, onde o trabalho é muito mais tranquilo, é um trabalho que demora para ser feito, o ministro não fica se deslocando, senta na sua cadeira lá, vai decidir tudo com calma. Muito acima do peso, o Flávio Dino contou que seu médico teria lhe advertido sobre os riscos de continuar trabalhando na intensidade que o cargo de ministro da Justiça exige. Preciso mudar de hábitos, preciso mudar de vida, explicou. Os dois discutiram então alternativas para contornar o problema. Um assessor direto do presidente relatou os detalhes do que foi falado no encontro. Segundo ele, Flávio Dino, senador licenciado, admitiu a possibilidade de reassumir o mandato no Congresso. Nas entrelinhas, porém, disse que gostaria de ter seu nome considerado como opção para o Supremo Tribunal Federal. Lula, ainda segundo o relato do assessor, entendeu o recado, mas nada disse. Nos dias que seguiram, o nome de Flávio Dino passou a circular como favorito a ocupar a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria de Rosa Weber. Lula também passou a ouvir de aliados políticos e magistrados outras manifestações de apoio ao ministro da Justiça no STF. Em um jantar no Palácio da Alvorada, o ministro do STF fez rasgados elogios a Dino e chegou a perguntar diretamente a Lula sobre a hipótese dele ser indicado. E ele quer, desconversou o petista. Achei que ele queria ser presidente da República, completou em tom de brincadeira. Lula tem um carinho especial por Flávio Dino e sabe o quão importante seria ter no STF alguém que é ao mesmo tempo juiz de carreira e aliado histórico. O problema é que o movimento do ministro empurrou o presidente para o canto do tabuleiro político. Cabe exclusivamente a Lula a indicação, mas aí há um problema muito sério em relação ao próprio PT. O PT quer colocar o advogado-geral da União, o Messias, no cargo, acha que
seria melhor para o partido, e há também e isso reflete na militância, que tem feito uma certa pressão contra o Flávio Dino, porque ele seria melhor na justiça, porque ele não quer, etc. Mas isso tudo vem de uma ala do PT que realmente prefere o Jorge Messias no STF. E também há uma pressão da oposição, que teme muito Dino no STF. Mas o Lula sabe o seguinte: se ele não colocar o Dino no STF, vai ficar sem o Dino também no Ministério da Justiça, porque o ritmo de trabalho está se tornando inviável para ele, e isso quem diz não é o Dino, mas a família dele e os médicos. Para a sorte do país, a decisão do Lula de nomear o Flávio Dino está forte como nunca, e segundo o próprio Lula confidenciou a jornalistas, ele está para indicar agora no mês de novembro, provavelmente até o dia 15, dia 20, o novo ministro do STF, que em princípio estaria sacramentado, que é o Flávio Dino. E a demora de Lula em fazer a indicação para vaga aberta no STF e a PGR já é em média o dobro dos seus mandatos anteriores. Nos 2 primeiros governos dele, o período em que escolheu 8 ministros para a corte, só a deliberação que sacramentou Carmen Lúcia foi mais longa que a atual. Mas o fato é o seguinte: o Lula está demorando demais, revela essa matéria do jornal o Globo, e é possível corroborar com grande facilidade essa premissa pelo seguinte: o que acontece é que o Lula, devido ao trauma dos mandatos anteriores e do que resultaram as suas indicações para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, com traições seguidas na Procuradoria-Geral da República, todas as indicações do Lula, todas, absolutamente todas, deram problema para ele e para o PT, porque o corporativismo do Ministério Público dominou os PGRs que o PT indicou, e todos eles fizeram denúncias, desde o Cláudio Fonteles, que foi a primeira indicação do Lula para o STF, e todos os seguintes, e no fim o Gurgel e o Janot foram os piores, deram um grande problema para o Lula, para o PT, para Dilma Rousseff. Então ele realmente está pensando 1000 vezes antes de indicar, e ainda não achou um nome que garanta a ele não proteção, mas que não vai ser seu inimigo e não vai ceder às pressões do corporativismo do próprio Ministério Público, vai agir com independência. E no caso do STF, realmente o Lula está convicto de que o golpismo é um risco muito grande, e colocar ministros que possam querer lacrar, como aconteceu com as indicações anteriores, porque a prisão do Lula, julgamento mensalão, tudo isso foi produto de ministros que quiseram lacrar, aproveitaram a onda de antipetismo que se formou e quiseram lacrar. O Joaquim Barbosa, por exemplo, ele queria lacrar, queria posar como herói nas redes, tal, e outros ministros fizeram a mesma coisa ou se intimidaram, como no caso da prisão do Lula. Então, neste momento, o único em quem Lula confia para o STF é o Flávio Dino. E a nova versão de Bolsonaro e seu entorno sobre a delação de Mauro Cid revela uma guerra entre os dois. Sim, o Bolsonaro declarou guerra a Mauro Cid. Nesta semana ele revelou que o Bolsonaro queria inclusive esconder procurados pela justiça no Palácio da Alvorada, e o Bolsonaro abriu guerra ao Mauro Cid e está dizendo que ele está inventando tudo isso para se livrar da cadeia. Essa guerra promete, porque quem ataca, como o Bolsonaro está fazendo, vai receber o troco, e quem ataca, como o Mauro Cid está fazendo, vai receber contra-ataque.
essa guerra vai se intensificar e quem vai lucrar com ela é o país. E o relator quer militares fora de ministérios a partir de 2005. Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, está acelerando o processo para tirar militares da ativa fora da política, para mandá-los para fora da política, nada de ministério, nada de candidatura. Outra coisa que vai fazer muito bem ao país. E o MEC quer ensinar, Ministério da Educação e Cultura quer ensinar os jovens a repudiar as armas. Então essa é o ponto principal dessa notícia, minha amiga, meu amigo, que a educação no Brasil acabe com essa ideia de que armas são algo que deve ser desejado e usado e possuído pelos cidadãos. Armas são instrumentos de trabalho para polícias, para a defesa da soberania nacional, sempre em último caso. E Israel está retaliando o Brasil pela sua ação isenta na ONU. Essa guerra é um grande problema porque Israel e os pró-Israel não se conformam com o fato de Lula, o PT, o governo brasileiro não ficar francamente ao lado deles contra os palestinos. E a mesma coisa acontece aqui internamente na política brasileira. Os pró-Palestina e também organizações palestinas não se conformam com Lula e o governo brasileiro não ficarem frontalmente contra Israel. Então é uma situação extremamente difícil, que requer muita habilidade política de Lula e realmente é um dos maiores desafios, porque dessa vez é a escolha de Sofia. São duas escolhas extremas. Se Lula apoiar frontalmente a Palestina, como é a sua maior inclinação por ele ser de esquerda, hoje a esquerda é muito mais pró-Palestina, ele compra uma encrenca muito feia no mercado, no cenário internacional, na ONU, deixa de ser um interlocutor privilegiado, deixa de ter voz e a sua diplomacia adquire um tom meio bolsonarista, não do ponto de vista que seja ruim apoiar a Palestina, mas no ponto de vista de se colocar sempre sectário, que é algo que a diplomacia brasileira nunca fez na sua história, de se tornar parte de um conflito em vez de tentar atuar para apagar o fogo. Se um país como os Estados Unidos se posta ao lado de um dos lados, se posta em um dos lados, acaba virando parte do conflito. Hoje os Estados Unidos são parte do conflito, são aliados de Israel contra os palestinos. E impensável, isso não aconteceria, nem deveria acontecer, porque Israel se desmoralizou no cenário internacional com uma reação maluca, absolutamente maluca, contra o povo palestino, que só faz agravar a guerra. Israel não vai vencer nunca essa guerra esmagando os palestinos, porque ela não vai esmagar uma ideia, pode esmagar o Hamas, mas vai surgir o Hamas 2, 3, 4, Hezbollah, o Estado Islâmico, não vai acabar de surgirem grupos querendo punir Israel por isso. Então o que acontece é a extrema-direita no governo de Israel, que também está criando uma situação de loucura. Essa guerra está longe de acabar e não tem solução simples. Quem prega que existe solução, que é possível destruir Israel, ou que é possível destruir os palestinos, está mentindo. Nenhum dos lados vai acabar e o mundo inteiro está perdendo com essa guerra. Não há como pedir continuidade disso sem agir de uma forma criminosa.
E aqui evangélicos que de alguma maneira tem relação com esse conflito no Oriente Médio, os evangélicos querem oficializar, agora depois da bancada negra, os evangélicos querem oficializar a bancada própria para ter vaga no colégio de líderes, tal, inclusive contrariando a Constituição, que proíbe que exista mistura de religião e Estado. Quer dizer, algo que é inclusive inconstitucional e pode vir a parar na mão do STF a proibir uma bancada evangélica. E comissões da Câmara viram trincheira de bolsonaristas. Aqui a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que leva o Flávio Dino para tratar de assuntos, levou recentemente o Flávio Dino para tratar de assuntos que não tem nada a ver com essa comissão, e o bolsonarismo está usando a Comissão das Armas, de Segurança, várias comissões aí que eles controlam, para desviar para assuntos que nada tem a ver, para fazer oposição. E isso deveria ser interrompido pelo presidente da Câmara, que não vai interromper, porque esse sujeito tem uma postura dúbia. E apoio de partidos de oposição a projetos de interesse do governo dispara na Câmara. Acredite se quiser, o governo Lula está cada vez mais, apesar até de uma perda de popularidade na opinião pública, o governo Lula está cada vez mais controlando a Câmara dos Deputados, e hoje nem o partido do Bolsonaro faz oposição ferrenha ao Lula. 30% do PL já estão pendendo para o governo, e só tem um partido que faz oposição ferrada ao Lula, ferrenha, melhor dizendo, né? Vamos para a norma culta, oposição ferrenha ao Lula, que é o micropartido Novo, um partido pequeno e que tem os seus dias contados. E o governo Lula prepara a licitação para colocar internet em praças e escolas, internet 5G. E quem vai viabilizar isso é a Starlink do Elon Musk. E o plano de segurança que está em curso do Lula deve tirar da esquerda a pecha de não ser boa para tratar da segurança. O presidente ambiciona selar aliança efetiva com governadores e ao mesmo tempo desarmar bolsonarismo nas polícias e estrangular financeiramente o crime. E por fim, uma boa notícia para quem comprou imóvel e está com dificuldade para pagar. Recentemente o STF aprovou uma decisão que permite ao banco tirar o imóvel de quem está atrasado no pagamento desse imóvel nas prestações. Porém, se o banco fizer isso, ele vai ter que devolver o que a pessoa pagou. Essa é uma grande notícia para o consumidor também. Se o banco ganha ao retomar o imóvel, o consumidor ganha a receber de volta o que pagou se esse imóvel for retomado, e é o mínimo, não é? Porque o banco vai sempre poder vender o imóvel, e até hoje, se isso acontecesse, o consumidor ficava a ver navios, perdia tudo que tinha pagado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.